Olá! A abertura de novas faculdades de medicina está proibida no Brasil. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, existem cerca de 453 mil médicos em todo o país. São, em média, 2,19 profissionais para cada 1.000 brasileiros, enquanto a recomendação da OMS é que o número seja de pelo menos 1 para cada 1.000. Quais os impactos desta medida e os motivos para que ela fosse tomada, você vê aqui no fórum. Agora vamos acompanhar o quadro Olha o Direito Aí. A portaria número 328, de 5 de abril de 2018, dispõe sobre a suspensão de pedidos do aumento de vagas e novos editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em medicina pelos próximos 5 anos. Institui também o grupo de trabalho para análise e proposição acerca da reorientação da formação médica. E para falar mais sobre este assunto, estão aqui comigo no estúdio Jairo Martínez Zapata, presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e Raul Canal, advogado especialista em Direito de Saúde e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Olá, Jordana, um privilégio estar contigo nesse programa, nesse debate tão importante. Vamos lá então, vou começar então com o Jairo. Jairo, qual é a posição do CRM em relação a essa nova decisão? A posição do CRM, melhor dizendo, dos CRMs e do Conselho Federal de Medicina, é que é impossível ter uma boa formação com a abertura indiscriminada de faculdade de medicina, sem ter o alicerce fundamental, a ferramenta fundamental, por exemplo, que é ter um hospital-escola para o treinamento dos acadêmicos. Além do mais, muitas dessas faculdades não têm os pré-requisitos mínimos, como o corpo docente, que o próprio MEC exige um percentual de doutores, de mestres e de especialistas. Enfim, se abrem faculdades em municípios que não tem hospital. Qual é a formação que pode ser dada a esse profissional? Em termos de faculdades, em 2007 tínhamos 80 faculdades, fomos para 170, coisa assim. Hoje, o Brasil tem atualmente registradas, com permissão legal, 323 faculdades de medicina, uma população de 208 milhões. A China, com 1 bilhão e 400, tem 150. Os Estados Unidos, com 300 milhões, tem 125 faculdades de medicina. Qual é o interesse em se abrir tantas faculdades de medicina? Foram levados em conta nesses anos todos os critérios econômicos e políticos, sem levar em conta os critérios técnicos, científicos e da necessidade. Você disse bem na abertura do programa, nós temos hoje 453 mil médicos no Brasil. Isso é mais do que o dobro do mínimo preconizado pela OMS. Basta pegar os médicos brasileiros e distribuí-los adequadamente. Enquanto aqui em Brasília, capital da República, nós temos um índice de 4,3 médicos, é mais do que o dobro da média nacional. 4,3 para 1.000 habitantes. Em Ribeirão Preto, em termos de município, é o maior índice, chega a 5 médicos para cada 1.000 habitantes. No Maranhão, nós temos 0,8 para 1.000 habitantes. Em municípios menores de até 5.000 habitantes, é 0,3 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, basta distribuí-los. E a grande saída política para fazer essa redistribuição é criar carreira de Estado para os médicos. O que os governantes dizem? Os médicos brasileiros não querem ir para as cidades do interior. O médico do Exército vai, da Marinha vai, da Aeronáutica vai, o médico da Polícia Militar vai, entendeu? O juiz de direito vai, o promotor público vai. Por que eles vão para o interior? Porque eles têm uma carreira de Estado.
assim como o delegado da Receita Federal, delegado da Polícia Federal, o policial rodoviário federal, todos vão para os rincões, para as fronteiras. Que eles têm que ser promovidos, voltar para a capital, uma grande província no futuro. O médico não tem isso. Por isso que o médico não quer ir para o interior, não tem uma carreira de Estado. Se me permite acrescentar a colocação do Dr. Canal, o que acontece no interior? Pela falta de carreira de Estado. Tem municípios que têm salários atrativos para o médico. Tem vários municípios, tá? Mas depende de quê? Do prefeito convidar, paga bem os 3 primeiros meses, os 4 primeiros meses, depois deixa de pagar, o médico está ali sozinho, precisa receber, tem família, tem compromissos, tem que pagar a faculdade, muitas vezes, que ele, o seu FIES financiou e tudo mais, e não paga. Ou então chegam as eleições, e nós temos a cada 2 anos eleições no país. Ou você ajuda o prefeito ou ajuda o inimigo. Aí como é que fica? Aí fica refém. Por quê? Porque não há uma carreira de Estado que fixe o médico ali, que lhe dê garantias para assistir a população, que é o objetivo número 1. Não é político. O médico tem que ser apolítico na sua prática, no seu dia a dia. Mas, infelizmente, nossos colegas ficam reféns das atitudes políticas. E isso se soluciona com carreira de Estado. Então, vocês estão falando sobre essa criação de uma carreira realmente atrativa para o médico, para levar essas pessoas, esses profissionais, aos locais onde não existem esse tipo de profissional. Está longe disso acontecer? Na minha opinião, está muito longe porque não há vontade política, né? E não estamos falando de salário, em valor de salário. Uma carreira com progressão, com possibilidade dele ascender para municípios maiores depois, que ele possa planejar a sua vida. O médico militar vai como tenente, ele sabe que em 4 anos vai ser capitão, mais 6 vai ser major, que ele pode fazer curso de atualização, que não vai ficar trancafiado naquele rincão e à mercê da boa vontade do prefeito. Então, o médico fica à mercê da vontade política. É isso que tem que acabar. É dele uma carreira com progressão que ele possa planejar a sua vida. E, com certeza, os rincões mais longínquos, as fronteiras do Brasil, serão abastecidas de médicos. Nós falamos na média nacional que já é o dobro da exigência da OMS, mas pelo número de faculdades atualmente já em funcionamento. Nós temos de 34 mil vagas no primeiro ano, ou seja, daqui a 5 anos estaremos formando 35 mil médicos por ano. Na década de 50 teremos 1 milhão de médicos no Brasil. Vai dar 4,5, quase 5 para cada 1.000 habitantes. Então, e continuam fazendo novas faculdades. A portaria, ela fez uma quarentena de 5 anos para novos editais, novos protocolos. Todavia, aqueles protocolos que já haviam sido dado entrada nos processos, com base nos editais anteriores, as faculdades serão autorizadas. Então, nós vamos passar, daqui para o ano que vem, de 350 faculdades no Brasil. Vamos chegar a 40 mil vagas por ano. Jairo, como lidar com isso, né? A gente tem portarias que brecaram, né, a construção, a implementação de novas faculdades, mas, como o Raul disse, existem mais de 30 mil médicos, novos médicos que vão ser formados nos próximos anos. As notas desses alunos preocupam os conselhos? Naturalmente que preocupam, porque não tem qualidade do ensino. Não tem os docentes com o perfil necessário para dar uma boa formação, não tem os hospitais para treinar. Uma coisa que vem sendo discutida hoje é a avaliação desses acadêmicos, bem como também uma avaliação para as faculdades de medicina terem uma qualificação de formar médicos. Era um assunto que, conforme é feito na OAB, fazer a prova, isto hoje é inquestionável dentro dos CRMs do CFM. Eu não vi ninguém sendo contrário à prova. Agora, é questão de tempo de que ela venha a ser formatada, porque o que tem que ser discutido é como vai ser aplicada, tá certo? Em que tempos, por exemplo, uma das discussões, no 2º ano, no 4º ano, no 6º ano, pode ser. E, finalmente, fazer uma prova, o CREMESP, em São Paulo, aplica hoje. Tá certo? Eles têm excelentes resultados
Essa prova, por exemplo, no CREMESP, ela é aplicada. Algumas instituições, por exemplo, Unimedes, alguns hospitais privados, né, exigem que o aluno que vai buscar uma vaga como médico residente tenha feito a prova. Não interessa o resultado, porque isso não é oficial, então não pode se violentar o médico, o profissional. Mas, se submeter voluntariamente à prova, é um item, é uma deferência, uma coisa que já dá uma credibilidade, vamos dizer assim, para o profissional, e essa é uma situação que fatalmente vai chegar. É absolutamente necessário, e o entendimento claro que ficou para mim, como representante do Conselho de Administração Federal, é de que tem que ser aplicada. Eu sou a favor, institucionalmente representando o meu conselho, para que essa prova seja formatada e comece, no seu devido tempo, a ser aplicada para melhorar a qualidade de profissional que estamos formando e dar o profissional que a sociedade mereça, que possa confiar. Nós somos talvez a profissão melhor avaliada pela população em geral na confiabilidade. Entretanto, conforme o doutor Raul disse, vamos formar tantos mil. Eu vou pedir uma licença para os senhores, porque agora o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta em um minutinho, não saia daí, é já já. Além dos problemas na formação com notas baixas, a profissão enfrenta uma outra questão. Médicos que, sem especialização, fazem cirurgia plástica, atuando como se tivesse. Vamos relembrar o caso recente do médico Denis Furtado. Denis César Barros Furtado, o doutor Bumbum e a mãe dele, Maria de Fátima Furtado, foram presos em um centro comercial na cidade do Rio de Janeiro. Os dois estavam foragidos desde que a paciente Lilian Calisto morreu depois de um procedimento estético. O médico não tinha registro para atuar no Rio de Janeiro. Jairo, então quer dizer que não basta ser médico para atuar em determinadas áreas, não basta ter o diploma inicial? Para atuar em determinadas áreas, a legislação brasileira permite ao médico que ele pratique a medicina em todos os campos. Entretanto, ele não pode se anunciar como especialista se ele não tiver feito residência médica aprovada pelo MEC ou uma prova de título de especialista junto à AMBE, a Associação Médica Brasileira, e nas sessionais, tá certo? É a única forma que ele pode se anunciar como cardiologista, como cirurgião plástico, desde que tenha o registro desse título no correspondente Conselho Regional de Medicina. Mas um médico que não tenha essa especialização, ele pode atuar como sem se dizer como tal, é isso? Ele pode atuar. A legislação brasileira permite que ele atue como médico em qualquer área, só não pode se anunciar como especialista. Infelizmente, Jordana, a lei que regulamenta a medicina no Brasil é de 1957. Então, a lei prevê que o médico, uma vez formado com diploma registrado no MEC, no CRM, ele pode exercer medicina em qualquer especialidade e em qualquer área de atuação. Quando da edição da lei em 57, não havia especialidade médica reconhecida. As primeiras especialidades médicas no Brasil foram reconhecidas em 79. Para você ter uma ideia, a anestesiologia só foi reconhecida como especialidade em 95. Então, a lei em 57 não podia prever que o médico tinha que ter a capacitação naquela especialidade. Então, essa lei precisa ser revisada, precisa ser atualizada. Não tinha fax, não tinha telefone celular. Imagina o que nós avançamos em tecnologia de 57 para cá e a lei é a mesma. Então, a lei 3268, editada por Juscelino Kubitschek, que era médico, ela tem que ser revisada, ela tem que ser atualizada, né? Por quê? Existe muita invasão de especialidade. Sobretudo a matéria do VT que nos foi apresentado, a cirurgia plástica, por ser uma especialidade mais glamurosa e às vezes até mais rentável, tem muito aventureiro. Às vezes médico que nem residência tem.
Para você ter uma ideia, o cirurgião plástico ele faz 6 anos de faculdade, 2 de cirurgia geral e mais 3 de cirurgia plástica. 60 horas por semana, durante 5 anos na residência, para ser cirurgião plástico. Depois disso, se ele quiser fazer prótese de mama, ele vai fazer mais uma especialização. Quiser fazer lipoaspiração, mais uma especialização. Tem aventureiros do mercado que fazem um pós-graduação de 300 horas apenas, em finais de semana, um fim de semana por mês durante um ano, e se intitula como cirurgião estético. E vai fazer abdômen, vai fazer lipoaspiração, vai fazer prótese de mama, colocando em risco a vida dos pacientes. Nós fizemos um estudo em 2016 para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e constatamos todos os processos judiciais movidos em virtude de danos corporais, inclusive morte, em cirurgia plástica, em 62% dos casos, o médico que operou não era cirurgião plástico. Era de qualquer outra especialidade, às vezes até não tinha residência médica, mas fazia cirurgia plástica. Então, qual é a indicação dos CRMs e do CFM? Eu, como consumidora, por exemplo, agora que sei que o profissional ele não precisa ter essa especialização, mas, por um outro lado, existe uma recomendação fortíssima da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo que a gente vê é sempre pesquise, veja se o seu profissional tem a especialização. Perfeitamente. Essa é uma ótima colocação, porque o cidadão tem direito de consultar junto aos Conselhos Regionais de Medicina qual é o registro profissional como especialista que aquele médico que se anuncia, e isso é proibido, tem um departamento dentro dos Conselhos Regionais que o médico não pode anunciar uma titulação que não esteja registrada. Então, o cidadão pode telefonar, pode se informar. Eu gostaria de saber qual o título de especialista que o doutor Jairo Martins Zapata tem no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Ponto. Outro ponto importantíssimo é saber se ele está registrado naquele conselho. Porque o que ocorre? Muitos médicos que fazem propaganda, infelizmente, o doutor colocou aqui a parte estética, isso, e as pessoas procuram. O que acontece? Eles fazem um itinerário em várias cidades e muitos deles não têm o registro como médico naquele estado. Isto caracteriza exercício ilegal da medicina por parte desse médico. Então, se eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho que fazer uma inscrição secundária para poder atuar como médico lá. Senão eu estou incorrendo na ilegalidade do exercício da medicina. Então, isso é muito, muito importante que se leve em consideração. Tá certo? Corroborando o que o doutor Canal colocou, por exemplo, a lei de 57, a residência médica, que é uma formação essencial nos médicos, que complementa, que ajuda, enfim, e que tanto o MEC como o Conselho Federal regulamenta na resolução número 2 de 2006, ali estão todas as especialidades que são permitidas no Brasil, que tem legalidade e tudo mais. Tá? O decreto-lei que cria a residência médica é de 78. A lei que regulamenta a residência médica é de 81. Quer dizer, você vê que nós estamos um tanto atrasados e essas situações precisam ser revistas. O poder do exercício da medicina em todos os campos, somente por ter feito 6 anos e me é facultado eu fazer tudo, tem que ser revisto, tem que ser cuidadosamente revisto. E vai um comportamento populacional também, Jordana, porque o seu acompanhamento ginecológico, você não faz com um dermatologista. Se você engravidar, o seu parto, o seu pré-natal, você vai buscar um obstetra, um ginecologista. Não vai fazer com um ortopedista, por mais competente que ele seja. Então, eu não consigo admitir uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia eletiva, você tem tempo, não tem pressa, você marca, é uma coisa cara. Essa moça de Cuiabá, que morreu nas mãos do Dr. Bumbum, no Rio de Janeiro, ela pagou R$27 mil naquele procedimento.
O ticket médio dessa cirurgia no mercado, de um bom profissional, com registro na sociedade, é R$15.000. Então, não foi nem pelo preço. Como é que se aventura a se entregar o seu corpo, né? Nas mãos de um profissional cujo passado você não investigou, cuja capacitação técnica você não sabe. Então, também, a população tem que investigar. Além de ligar para o conselho, conforme o doutor Zapata anunciou, é só entrar no site da Sociedade de Especialidade com o nome do médico, você sabe se ele é registrado ou não. E investiga o passado dele, pacientes anteriores. Então, a população precisa também se conscientizar sobre isso, de pesquisar se realmente o médico está preparado, capacitado ou não para fazer aquela atividade. E é preciso desconfiar do local também, né? A gente tem visto cirurgias e algumas intervenções de botox, enfim, de algumas outras coisas em locais... Em Manaus, um cirurgião boliviano que vinha em Manaus, foi preso inclusive, e fazia procedimentos em salão de beleza, na cadeira do cabeleireiro, procedimentos minimamente invasivos, todavia invasivos. No salão de beleza em Manaus ele foi preso. Essas práticas ilícitas têm que ser contestadas, têm que ser denunciadas, né? Muitas delas são feitas, inclusive, por indivíduos não médicos, né? E aí é uma outra situação. Então, se a gente, como conselho, toma conhecimento, eu tenho que denunciar junto ao Ministério Público ou à autoridade policial dessa irregularidade, porque como conselho não podemos fazer nada contra alguém que não seja médico. Se for médico, a gente tem que chamar. Então, essa questão, por exemplo, da ilegalidade de não ter o registro no Estado é uma falta grave, tá certo? E o que aconteceu? No caso que ele citou. O doutor não tinha registro no Rio de Janeiro. Outra coisa, a prática da medicina, excetuando os casos de urgência em qualquer lugar onde estiver. E aí eu não tenho que ter registro ou não, eu tenho que atuar como médico, que é minha obrigação ética, profissional, moral, tudo. Entretanto, situações seletivas têm que ser feitas em local adequado, com registro na Anvisa, não é num hotel, por mais de alto padrão que seja, não é um apartamento, não é... E para a gente finalizar, eu queria voltar na discussão do primeiro bloco sobre a criação dessa avaliação, conforme o direito tem, né, da OAB, do exame de ordem. Qual seria o caminho, então, para que isso acontecesse? Já que existe uma discussão já tão avançada na área, eu jogo a pergunta para vocês dois. Nós temos um projeto de lei no Senado, PL 165/2017, que cria o exame de proficiência médica, a exemplo da OAB. Então, é obrigatório e classificatório. Se for reprovado, não vai receber o registro no CRM. Esse PL tramita no Senado há 2 anos praticamente, só está na primeira comissão ainda. Tem que passar por mais 2 comissões. Plenário, vai para a Câmara. Eu acho que não vai ser aprovado na próxima legislatura. Se aprovado, só entra em vigor 2 anos depois, para os alunos que ingressarem na faculdade depois da vigência. Então, na hipótese mais favorável, mais otimista, essa lei passaria a vigir em 2030, né? Em 2030 apenas. Mas é uma esperança, pelo menos é um debate, é uma discussão. Do ponto de vista dos conselhos regionais, do CFM, conforme eu falei, está clara a necessidade de aplicar este tipo de avaliação. Ele tem que ser formatado, tem que ser discutido. A própria portaria 377, de 30 de maio desse ano, do MEC, ela já está pedindo socorro às entidades médicas e o próprio Ministério da Saúde e o MEC de como fazer para melhorar o ensino médico no país. Isso já é um grande passo. E, enquanto a lei não vem, o Conselho Federal de Medicina pode fazer uma resolução regulamentando, encarregando, inclusive, quem que vai aplicar a prova, que seriam os conselhos regionais, enfim. Nós já temos o modelo do CREMESP em São Paulo, Rondônia já se aplica também desde 2013, então já tem vários conselhos que estão começando a aplicar, e isto acho que é muito benéfico na formação do médico, qual é o médico que vai ser colocado no mercado para atenção
a saúde da população brasileira. Tá certo. Só esclarecendo que sem uma lei federal, o exame é apenas para estatística, para avaliação. Não pode impedir o médico de ingressar no mercado. Para isso tem que ter uma lei federal específica. Tá certo. Eu agradeço aos dois pela participação, pelos esclarecimentos também. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos ter contribuído nos esclarecimentos à população. Liguem quando precisem aos seus conselhos, que o Conselho tem a obrigação de orientar o cidadão. Com certeza, muito obrigada. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!